No início dos anos 2000, Salvador seguia sua rotina comum, marcada pelo vai e vem das pessoas, pelos cultos religiosos que se espalhavam pelos bairros e por uma sensação de normalidade que ninguém imaginava ser quebrada de forma tão brutal. Lucas Vargas Terra tinha apenas 14 anos de idade. Era um adolescente como tantos outros, vivendo com a família, frequentando a escola e participando ativamente da igreja, um espaço que, para ele e para seus pais, representava confiança, orientação espiritual e segurança. Nada indicava que aquela noite específica de março de 2001 ficaria marcada para sempre na história do Brasil como o início de um dos crimes mais chocantes, dolorosos e demorados da justiça brasileira. Na noite do dia 21 de março de 2001, Lucas saiu de casa como fazia em outras ocasiões. Ele estava em contato com pessoas ligadas à igreja que frequentava, a Igreja Universal do Reino de Deus, instituição que fazia parte da sua rotina e da confiança da família. Em determinado momento daquela noite, Lucas ligou para o pai e disse que estava com um pastor chamado Silvio Roberto Galiza. Informou que não retornaria para casa naquele dia e que dormiria em um local relacionado à igreja, no bairro do Rio Vermelho. A ligação foi curta, direta e não demonstrava medo, desespero ou qualquer sinal de que algo estava errado. Para os pais, soou como mais uma situação comum, dentro do ambiente religioso que já conheciam. O que ninguém sabia, e só seria compreendido muito tempo depois, é que aquela ligação seria o último contato de Lucas com a família. A partir daquele instante, o adolescente simplesmente desapareceu. As horas passaram, a noite avançou, e o silêncio começou a incomodar. No dia seguinte, Lucas não voltou para casa. Não apareceu na escola. Não fez novos contatos. A ausência começou a se transformar em preocupação, e a preocupação rapidamente virou angústia. A família iniciou buscas, tentou contato com pessoas da igreja, procurou explicações, mas encontrou versões desencontradas, informações vagas e respostas que não se encaixavam. O pastor Silvio Roberto Galiza, a última pessoa confirmadamente vista com Lucas, passou a apresentar relatos contraditórios sobre o paradeiro do adolescente. Em um primeiro momento, dizia não saber exatamente o que havia acontecido após o encontro. Em outro, alegava que Lucas teria saído sozinho. Essas mudanças de versão levantaram suspeitas, mas ainda assim não havia provas concretas. Para os pais, cada nova informação apenas aumentava o medo de que algo muito grave tivesse acontecido. Enquanto isso, a cidade seguia seu ritmo, alheia ao drama que começava a se desenrolar. Casos de desaparecimento infelizmente não eram raros, e muitas vezes acabavam sem respostas rápidas. Porém, no caso de Lucas, havia um detalhe perturbador. Ele havia desaparecido após estar sob a responsabilidade de adultos, líderes religiosos, pessoas que deveriam zelar pela sua integridade. Esse fator tornava tudo ainda mais angustiante para a família, que acreditava ter confiado o filho a um ambiente seguro. 2 dias após o desaparecimento, no dia 23 de março de 2001, uma descoberta chocante mudaria completamente o rumo da história. Em um terreno baldio localizado na Avenida Vasco da Gama, uma das regiões movimentadas de Salvador, moradores encontraram uma caixa de madeira abandonada. Dentro dela, estava um corpo completamente carbonizado. A cena era tão brutal que, inicialmente, nem mesmo a identidade da vítima pôde ser confirmada. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, iniciando um longo e doloroso processo de identificação. A notícia se espalhou rapidamente. A possibilidade de que aquele corpo fosse de um adolescente desaparecido começou a circular, e o medo tomou conta da família Terra. O reconhecimento não foi imediato. O estado do corpo exigia exames detalhados, incluindo análise de DNA, que na época demoravam semanas para serem concluídos. Durante 43 dias, o corpo permaneceu no Instituto Médico Legal, enquanto a família vivia uma espera torturante entre a esperança e o desespero. Quando a confirmação finalmente veio, não restavam mais dúvidas. O corpo encontrado carbonizado dentro da caixa era de Lucas Terra. A dor da perda se misturou com o horror ao saber das circunstâncias do crime. A perícia indicou sinais claros de extrema violência. Lucas havia sido morto antes de o corpo ser incendiado, e havia indícios de agressões severas. Cada detalhe revelado pelos laudos aprofundava ainda mais o trauma da família e chocava a opinião pública. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento para se tornar um homicídio brutal, envolvendo elementos que causaram indignação nacional. O fato de o crime estar ligado a pessoas que ocupavam posições de liderança religiosa gerou um impacto ainda maior.
A confiança, que deveria ser a base da relação entre fiéis e líderes espirituais, foi profundamente abalada. O nome de Lucas Terra passou a ser associado não apenas a uma tragédia pessoal, mas a um símbolo de falhas, abusos de poder e silêncio institucional. Esse foi apenas o começo de uma longa jornada marcada por investigações lentas, versões conflitantes, batalhas judiciais que se arrastariam por décadas e uma família que se recusou a aceitar o esquecimento. O caso de Lucas Terra entrava para a história como um crime que o tempo tentou apagar, mas que jamais deixou de ecoar na memória de quem acreditava que a justiça, um dia, precisaria responder. Com a confirmação oficial de que o corpo encontrado carbonizado pertencia a Lucas Terra, a investigação entrou em uma nova fase, muito mais complexa e sensível. A comoção tomou conta de Salvador e rapidamente se espalhou por todo o país. Jornais, programas de televisão e rádios passaram a acompanhar cada detalhe do caso, enquanto a família de Lucas, devastada pela dor, buscava respostas que pareciam cada vez mais difíceis de alcançar. O choque não vinha apenas da brutalidade do crime, mas principalmente do ambiente onde tudo teria começado, o espaço religioso que deveria representar proteção. As primeiras linhas de investigação se concentraram nas últimas horas de vida do adolescente. Ficou claro para a polícia que o ponto central do caso estava no encontro de Lucas com líderes da igreja na noite do desaparecimento. O nome do pastor Silvio Roberto Galiza ganhou destaque imediato, não apenas por ter sido a última pessoa a admitir contato com o garoto, mas pelas inconsistências em seus relatos. Cada novo depoimento apresentava detalhes diferentes, horários que não batiam e explicações vagas sobre os deslocamentos daquela noite. A polícia começou a cruzar informações sobre os locais ligados à igreja, especialmente um imóvel no bairro do Rio Vermelho, utilizado por membros da instituição. Esse local passou a ser tratado como peça-chave da investigação. Testemunhas relataram movimentações estranhas na noite do desaparecimento, além de comportamentos incomuns de alguns líderes religiosos nos dias seguintes. No entanto, mesmo com essas suspeitas iniciais, as provas ainda eram frágeis e insuficientes para uma acusação formal imediata. Enquanto isso, a família de Lucas enfrentava outro tipo de sofrimento: o silêncio e a lentidão do sistema. O inquérito avançava em passos curtos, e cada dia sem respostas parecia ampliar a sensação de impunidade. Os pais passaram a conceder entrevistas, participar de manifestações e cobrar publicamente uma investigação mais rigorosa. Para eles, não se tratava apenas de encontrar culpados, mas de impedir que o caso fosse esquecido ou abafado pelo tempo e pela influência das instituições envolvidas. Nesse período, surgiram também os primeiros boatos e especulações. Parte da população acreditava que havia uma tentativa de proteger os envolvidos por causa do poder econômico e social da igreja. Comentários circulavam sobre pressões políticas, interferências indiretas e medo de enfrentar uma instituição tão influente. Embora muitas dessas informações nunca tenham sido oficialmente comprovadas, elas contribuíram para criar um clima de desconfiança generalizada em relação ao andamento do caso. A investigação pericial revelou detalhes que tornaram o crime ainda mais perturbador. Os laudos indicaram que Lucas foi submetido a agressões físicas severas antes de morrer. O incêndio que destruiu o corpo teria sido provocado depois da morte, numa tentativa clara de ocultar provas e dificultar a identificação da vítima. A escolha de abandonar o corpo em uma caixa de madeira, em um local relativamente movimentado, levantou dúvidas sobre se os responsáveis acreditavam que jamais seriam descobertos ou se simplesmente subestimaram a capacidade de investigação. Com o avanço das apurações, outros nomes ligados à igreja passaram a ser citados. Entre eles, Edivaldo Pereira Santos e Samuel Eckert, que ocupavam cargos de liderança. A possibilidade de que mais de uma pessoa estivesse envolvida reforçou a tese de que o crime não havia sido um ato isolado ou impulsivo, mas algo que envolvia decisões conscientes e tentativa de encobrimento. Mesmo assim, o caminho até uma acusação formal seria longo e marcado por obstáculos. A cada nova revelação, a indignação pública crescia. O caso deixou de ser apenas um crime local e passou a simbolizar uma discussão mais ampla sobre abuso de poder, responsabilidade institucional e proteção de menores. Organizações civis, grupos religiosos e defensores dos direitos humanos começaram a se posicionar, exigindo transparência e justiça. O nome de Lucas Terra passou a ser mencionado em debates nacionais sobre segurança, fé e confiança. Apesar da pressão social, os anos começaram a passar sem uma conclusão definitiva. Recursos jurídicos, mudanças de juízes e questionamentos sobre provas atrasaram o processo. Para a família,
O tempo parecia agir contra a verdade. Cada adiamento, cada nova audiência remarcada, reacendia a dor e a sensação de que o caso poderia se perder nos arquivos da justiça. Mesmo assim, os pais de Lucas não recuaram. Eles transformaram o luto em resistência. Participaram de atos públicos, mantiveram o nome do filho vivo na mídia e se tornaram figuras conhecidas na luta contra a impunidade. A história de Lucas Terra deixava de ser apenas a de um adolescente assassinado e se tornava a de uma família enfrentando um sistema lento, poderoso e, muitas vezes, indiferente. Esse segundo momento do caso marcou a transição entre o choque inicial e uma longa batalha judicial que se estenderia por décadas. O que estava apenas começando era uma disputa entre memória e esquecimento, entre justiça e silêncio, em um dos crimes mais emblemáticos e perturbadores da história recente do Brasil. Com o passar dos meses, o caso de Lucas Terra entrou em uma fase ainda mais delicada, marcada por disputas judiciais, mudanças de rumo na investigação e um desgaste emocional profundo para todos os envolvidos. O inquérito policial, que inicialmente parecia avançar, começou a enfrentar entraves técnicos e jurídicos que atrasaram decisões fundamentais. Advogados passaram a questionar procedimentos, depoimentos foram anulados, e a cada nova etapa surgiam dúvidas sobre a condução correta das investigações iniciais. Um dos pontos mais sensíveis dizia respeito à coleta e preservação de provas. A defesa dos acusados passou a alegar falhas na perícia, argumentando que o tempo prolongado até a identificação oficial do corpo e a condição em que ele foi encontrado poderiam comprometer a precisão dos laudos. Essas alegações não anulavam a gravidade do crime, mas criavam brechas legais que retardavam o avanço do processo. Para a família de Lucas, cada argumento desse tipo soava como uma tentativa de desviar o foco do essencial: a morte brutal de um adolescente sob circunstâncias que jamais deveriam ter ocorrido. Nesse período, os depoimentos dos envolvidos continuavam a apresentar contradições. Horários, deslocamentos e encontros narrados por líderes religiosos não coincidiam entre si nem com registros indiretos, como testemunhos de moradores e movimentações observadas em locais ligados à igreja. Mesmo assim, a ausência de provas diretas e incontestáveis fazia com que o processo caminhasse lentamente. A sensação de impunidade começava a se instalar na opinião pública. A imprensa teve papel fundamental nesse momento. Reportagens investigativas passaram a revisitar o caso, resgatando detalhes esquecidos e questionando o motivo de tantas demoras. Programas de televisão exibiram reconstruções dos fatos, entrevistas com os pais de Lucas e análises de especialistas em direito e criminologia. Cada nova matéria reacendia o debate e pressionava as autoridades a não arquivarem o caso. Ao mesmo tempo, essa exposição constante mantinha a dor da família sempre aberta, como uma ferida que nunca cicatrizava. O ambiente religioso envolvido no caso também passou a ser alvo de críticas e questionamentos públicos. Muitos fiéis se sentiram traídos, enquanto outros defendiam a instituição, afirmando que não se poderia generalizar comportamentos individuais. Esse embate dividiu opiniões e criou um clima de tensão social. A confiança cega em líderes espirituais passou a ser questionada, e o caso de Lucas se tornou referência sempre que surgiam denúncias envolvendo abuso de poder dentro de instituições religiosas. Enquanto isso, o processo judicial seguia um caminho tortuoso. Denúncias foram oferecidas, rejeitadas e reformuladas. Recursos se acumulavam, e decisões importantes eram constantemente adiadas. Em vários momentos, houve o risco real de prescrição, o que poderia impedir qualquer responsabilização criminal. Esse temor acompanhou a família por anos, gerando a sensação de que o tempo, mais uma vez, poderia proteger os culpados em vez de garantir justiça à vítima. Mesmo diante desse cenário, os pais de Lucas mantiveram uma postura firme. Eles se tornaram presença constante em audiências, acompanharam cada movimentação do processo e se recusaram a aceitar acordos que não representassem a verdade completa. Para eles, não bastava uma resposta parcial ou simbólica. Era necessário que todos os responsáveis fossem identificados e julgados de acordo com a lei. A sociedade civil também começou a se mobilizar de forma mais organizada. Entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente passaram a citar o caso de Lucas Terra como exemplo de falhas estruturais na proteção de menores. Seminários, debates e campanhas educativas utilizaram a história para alertar famílias sobre a importância de vigilância, diálogo e responsabilidade coletiva. O crime deixava de ser apenas um caso policial e passava a integrar discussões mais amplas sobre prevenção e justiça.
Com o passar dos anos, o caso ganhou uma característica que o acompanharia para sempre. A sensação de que, apesar de todos os esforços, a verdade caminhava lentamente, como se estivesse sempre a um passo de ser alcançada, mas nunca totalmente revelada. Esse sentimento de espera indefinida transformou o nome de Lucas Terra em sinônimo de resistência contra o esquecimento. O terceiro momento dessa história consolidou algo importante. O crime não havia sido esquecido, e a pressão pública impedia que ele fosse simplesmente arquivado. Porém, também ficou claro que a luta por justiça seria longa, exaustiva e marcada por obstáculos constantes. O caso avançava, não em linha reta, mas em ciclos de esperança e frustração, mantendo viva a pergunta que ninguém conseguia responder de forma definitiva. À medida que o tempo avançava, o caso de Lucas Terra passava a carregar um peso ainda maior, o da demora excessiva da justiça. Anos se acumulavam sem uma sentença definitiva, e cada aniversário de morte reacendia a dor da família e a indignação de quem acompanhava o caso desde o início. A sensação de que o processo se arrastava de forma normal começou a ser compartilhada por juristas, jornalistas e especialistas em direitos humanos, que apontavam o caso como um exemplo claro de como crimes complexos podem se perder em meio à burocracia, aos recursos jurídicos e às disputas de poder. Nesse período, a investigação já havia deixado claro que Lucas não foi vítima de um crime comum ou isolado. Os elementos reunidos indicavam um contexto de abuso de autoridade, confiança quebrada e tentativa deliberada de ocultação. Mesmo assim, transformar esses indícios em condenações definitivas se mostrava extremamente difícil. A cada avanço, surgia um novo recurso. A cada audiência, uma nova contestação. O processo parecia caminhar em círculos, enquanto a família envelhecia à espera de uma resposta. Um dos fatores que mais contribuíram para essa lentidão foi a complexidade jurídica do caso. Advogados de defesa exploravam todas as possibilidades legais para questionar provas, testemunhos e procedimentos adotados nos primeiros dias da investigação. Alegações de nulidade processual, falhas técnicas e irregularidades formais passaram a fazer parte constante dos autos. Embora esse tipo de estratégia seja previsto pela lei, no caso de Lucas Terra ela acabou se tornando um obstáculo quase intransponível para a conclusão do julgamento. Ao mesmo tempo, o caso continuava a provocar desconforto social. Sempre que voltava ao noticiário, reacendia debates sobre a responsabilidade de instituições religiosas, o limite da autoridade espiritual e a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Muitas pessoas se perguntavam como um crime tão grave, com tantos elementos já conhecidos, ainda não havia sido plenamente resolvido. Essa pergunta ecoava principalmente entre aqueles que viam no caso um símbolo de desigualdade no acesso à justiça. A família de Lucas passou a conviver não apenas com o luto, mas com a exaustão emocional provocada pela espera interminável. Cada nova audiência exigia preparação psicológica, deslocamentos, expectativas e, muitas vezes, frustrações. Ainda assim, os pais mantinham uma postura firme, comparecendo a todos os atos do processo e reafirmando publicamente que não desistiriam. Para eles, abandonar a luta significaria aceitar que a vida do filho não teve o valor que merecia. Nesse contexto, surgiram também críticas direcionadas ao sistema de proteção à infância. Especialistas apontaram que o caso de Lucas revelou falhas graves na forma como denúncias envolvendo menores são tratadas, especialmente quando suspeitos ocupam posições de poder ou prestígio social. O crime passou a ser citado em estudos acadêmicos e debates jurídicos como exemplo de como a confiança institucional pode ser usada de forma abusiva. A opinião pública, embora impactada, começou a demonstrar sinais de cansaço. Novos casos surgiam, novas tragédias ocupavam o noticiário, e o nome de Lucas Terra corria o risco de se tornar apenas mais um entre tantos processos inconclusos. Esse foi um dos momentos mais críticos da história do caso, o perigo real de que o esquecimento social se instalasse, abrindo espaço para a impunidade definitiva. Foi justamente diante desse risco que a persistência da família se tornou ainda mais importante. Os pais de Lucas intensificaram a participação em eventos públicos, concederam novas entrevistas e reforçaram a cobrança por uma resposta do judiciário. Eles passaram a lembrar constantemente que, por trás de cada página do processo, havia a história interrompida de um adolescente e uma família marcada para sempre. Esse quarto estágio da narrativa deixa claro que o caso de Lucas Terra não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um teste contínuo para o sistema de justiça brasileiro. Um teste que expôs fragilidades, atrasos e a dificuldade de lidar com crimes que envolvem poder, influência e silêncio. A história avançava lentamente,
mas a pergunta central permanecia sem resposta, sustentando o sentimento de que a verdade ainda estava incompleta. Com o passar do tempo, o caso de Lucas Terra passou a ser visto não apenas como um processo criminal em andamento, mas como um símbolo da luta contra a impunidade no Brasil. A cada novo adiamento, crescia a percepção de que o sistema parecia mais eficiente em proteger estruturas de poder do que em oferecer respostas às vítimas. Esse sentimento se espalhou entre familiares de outras vítimas de crimes semelhantes, que passaram a enxergar na história de Lucas um espelho de suas próprias dores e frustrações. Nesse período, a atuação do Ministério Público ganhou maior destaque. Promotores passaram a reforçar a necessidade de responsabilização dos acusados, insistindo que as provas reunidas, mesmo enfrentando questionamentos da defesa, formavam um conjunto consistente. A acusação sustentava que não se tratava de suposições isoladas, mas de uma sequência de eventos que, analisados em conjunto, apontavam para a participação direta de líderes religiosos no crime e na tentativa de ocultação do corpo. Ainda assim, transformar essa narrativa em uma condenação definitiva exigia superar obstáculos processuais que se acumulavam. O caso também começou a ganhar força em espaços fora dos tribunais. Movimentos sociais, organizações de defesa da infância e coletivos de direitos humanos passaram a citar Lucas Terra em campanhas e manifestações. Cartazes, faixas e atos públicos lembravam constantemente que o adolescente havia sido morto de forma brutal e que, anos depois, ainda não havia uma resposta definitiva. Esse tipo de mobilização ajudou a manter o caso vivo na memória coletiva, impedindo que ele fosse completamente esquecido. Ao mesmo tempo, o desgaste emocional da família se tornava cada vez mais evidente. A espera prolongada transformava o luto em algo permanente, sem a possibilidade de encerramento. Cada avanço parcial no processo vinha acompanhado do medo de retrocesso. A sensação era de estar sempre à beira de uma decisão histórica, mas nunca alcançá-la de fato. Ainda assim, os pais de Lucas continuavam a reafirmar publicamente que não buscavam vingança, mas justiça, e que essa justiça precisava ser clara, transparente e completa. A opinião pública, quando o caso retornava ao noticiário, reagia com indignação renovada. Muitos se perguntavam como um crime tão grave, com repercussão nacional, podia permanecer sem desfecho por tanto tempo. Comentários sobre privilégios, influência institucional e desigualdade no tratamento de réus começaram a se tornar frequentes. Para uma parcela significativa da população, o caso de Lucas Terra evidenciava que a justiça não atua com a mesma velocidade e rigor para todos. Nesse contexto, surgiram discussões sobre a responsabilidade das instituições envolvidas, indo além da esfera criminal individual. Questionava-se se havia falhas estruturais, omissões ou tentativas de proteger a imagem institucional em detrimento da verdade. Embora essas questões nem sempre se transformassem em ações concretas, elas ampliavam o alcance do caso e reforçavam sua importância simbólica. O quinto momento da história marca uma fase em que o crime já não era apenas um processo em andamento, mas uma ferida aberta na sociedade. Lucas Terra passou a ser lembrado não apenas como uma vítima, mas como um nome que representava centenas de outros casos que enfrentavam o mesmo destino: investigações longas, julgamentos adiados e famílias presas a uma espera interminável. Essa etapa consolidou algo fundamental. Mesmo sem uma sentença definitiva, o caso já havia deixado um impacto profundo. Ele havia provocado debates, mobilizado pessoas e exposto fragilidades do sistema. No entanto, a pergunta central seguia sem resposta, e a expectativa por um desfecho continuava a crescer, alimentando a tensão que acompanharia os próximos capítulos dessa história. Com o avanço dos anos, o caso de Lucas Terra entrou em uma fase marcada por idas e vindas no judiciário, onde decisões importantes eram tomadas e pouco tempo depois, revistas ou questionadas. Essa instabilidade jurídica alimentava um sentimento constante de insegurança quanto ao futuro do processo. Em determinados momentos, parecia que o julgamento finalmente avançaria. Em outros, tudo parecia retornar ao ponto inicial. Essa dinâmica desgastante reforçava a percepção de que o tempo se tornava um aliado perigoso da impunidade. Nesse período, a defesa dos acusados intensificou a estratégia de questionar a validade de provas e depoimentos colhidos nos primeiros dias da investigação. Argumentava-se que falhas técnicas poderiam comprometer todo o processo. Cada nova alegação exigia análises, pareceres e decisões judiciais, o que resultava em mais atrasos. Embora esse caminho fosse legalmente permitido, ele prolongava o sofrimento da família e aumentava a sensação de que o sistema favorecia quem tinha mais recursos para sustentar uma defesa longa e complexa. Ao mesmo tempo,
o Ministério Público insistia que, apesar das dificuldades, o conjunto probatório permanecia sólido. Promotores reforçavam que as contradições nos depoimentos, a relação direta dos acusados com a vítima e os indícios de ocultação do corpo não podiam ser ignorados. Para a acusação, o caso exigia uma análise cuidadosa do contexto, e não apenas de provas isoladas. Essa disputa de interpretações se tornou um dos eixos centrais do processo. A família de Lucas, acompanhando tudo de perto, vivia uma rotina de expectativa e frustração. Cada nova decisão judicial era recebida com esperança, seguida muitas vezes por decepção. O desgaste emocional era visível, mas a postura permanecia firme. Os pais continuavam a afirmar que não desistiriam, independentemente do tempo que fosse necessário. Para eles, a persistência era a única forma de manter viva a memória do filho e de cobrar responsabilidade do Estado. O caso também passou a ser citado com mais frequência em debates jurídicos sobre a morosidade da justiça brasileira. Especialistas apontavam que processos longos tendem a perder força ao longo do tempo, seja pelo esquecimento social, seja pela dificuldade de preservar provas e testemunhos. O nome de Lucas Terra era usado como exemplo de como a lentidão pode se transformar em uma forma indireta de injustiça. Enquanto isso, novas gerações passaram a conhecer o caso por meio de reportagens especiais e reconstituições jornalísticas. Mesmo sem acompanhar o início da história, muitas pessoas se chocavam ao descobrir que, tantos anos depois, ainda não havia um desfecho definitivo. Essa redescoberta periódica do caso ajudava a manter a pressão pública, ainda que de forma intermitente. O sexto momento da narrativa evidencia como o tempo, em vez de esclarecer, muitas vezes complica. Provas envelhecem, memórias falham e o interesse coletivo oscila. Ainda assim, o caso de Lucas Terra resistia ao esquecimento, sustentado principalmente pela insistência da família e pelo impacto simbólico do crime. A história seguia aberta, carregando a sensação de que a verdade estava próxima, mas sempre adiada. Com o passar do tempo, o caso de Lucas Terra começou a adquirir um caráter ainda mais simbólico, o de um crime que atravessou gerações sem encontrar uma conclusão definitiva. Para muitos, Lucas já não era apenas o adolescente assassinado em 2001, mas o retrato de como a justiça pode falhar quando se vê diante de estruturas complexas, influência institucional e disputas prolongadas. Essa percepção passou a ser compartilhada por juristas, ativistas e cidadãos comuns que viam no caso um alerta permanente. Nesse período, a família de Lucas intensificou a estratégia de manter o nome do filho vivo no debate público. Participaram de eventos, concederam entrevistas especiais e reforçaram a cobrança por um julgamento definitivo. Em cada fala, repetiam que o tempo não poderia ser usado como desculpa para o esquecimento. Para eles, a ausência de uma resposta clara não era apenas uma falha judicial, mas uma segunda violência, praticada contra a memória do filho. A imprensa voltou a se interessar pelo caso em ciclos. Sempre que havia alguma movimentação no processo, reportagens especiais eram produzidas, relembrando os fatos e questionando os motivos de tantos atrasos. Esses retornos ao noticiário geravam novas ondas de indignação, especialmente entre pessoas que descobriam a história pela primeira vez. A pergunta se repetia: como um crime tão grave ainda permanecia sem solução definitiva tantos anos depois? Ao mesmo tempo, o caso passou a ser citado como exemplo em discussões sobre prescrição penal. Especialistas alertavam que a demora excessiva poderia, em determinados cenários, beneficiar os acusados, enfraquecendo a possibilidade de punição efetiva. Esse risco aumentava a angústia da família e reforçava a sensação de urgência. A cada ano que passava, crescia o medo de que o tempo encerrasse o processo antes que a justiça pudesse fazê-lo. A sociedade, ainda que impactada, demonstrava sinais de desgaste emocional coletivo. A repetição de histórias de crimes sem solução criava uma espécie de anestesia social. Mesmo assim, o caso de Lucas Terra conseguia romper esse bloqueio em determinados momentos, justamente por envolver elementos que chocavam profundamente: a idade da vítima, a brutalidade do crime e o contexto de confiança quebrada. Esse sétimo estágio da história evidencia como o silêncio pode se tornar tão poderoso quanto a violência inicial. O silêncio institucional, o silêncio do tempo e o silêncio imposto pela lentidão do sistema. Contra esse silêncio, a família lutava com a única arma que possuía: a persistência. Cada aparição pública, cada entrevista, cada lembrança do caso funcionava como um ato de resistência. Lucas Terra, mesmo ausente fisicamente,
permanecia presente na memória coletiva como um símbolo de tudo aquilo que não deveria ser normalizado. Sua história continuava a provocar desconforto, questionamentos e reflexões profundas sobre justiça, poder e responsabilidade. E enquanto não houvesse um desfecho definitivo, o caso seguiria aberto, sustentado por uma dor que o tempo insistia em não apagar. À medida que os anos avançavam, o caso Lucas Terra passou a ser analisado não apenas como um crime específico, mas como um fenômeno jurídico e social. Universidades, cursos de direito e debates públicos começaram a utilizá-lo como estudo de caso, discutindo falhas estruturais do sistema de investigação, a morosidade processual e a dificuldade de responsabilização em crimes cercados por contextos sensíveis. O nome de Lucas passou a surgir em artigos, palestras e mesas redondas como um símbolo de impunidade que resiste ao tempo. Esse novo olhar acadêmico trouxe à tona reflexões importantes. Muitos especialistas destacavam que, desde o início, o caso apresentava desafios incomuns, contradições em depoimentos, lacunas investigativas e decisões judiciais que geraram controvérsia. Cada uma dessas falhas, isoladamente, poderia ser considerada superável. No entanto, somadas ao longo dos anos, criaram um cenário em que a verdade parecia cada vez mais distante, fragmentada entre versões oficiais e questionamentos persistentes. Enquanto isso, a família de Lucas continuava vivendo uma rotina marcada por datas simbólicas. Aniversários que não eram comemorados, datas do crime lembradas com silêncio e homenagens discretas. O luto nunca teve espaço para se encerrar, pois a ausência de justiça mantinha a ferida aberta. Para os pais, o tempo não funcionava como cura, mas como um peso adicional, reforçando a sensação de que estavam lutando contra um sistema que parecia sempre um passo à frente. A sociedade baiana também demonstrava sinais de cansaço e indignação alternados. Em determinados momentos, mobilizações surgiam nas redes sociais, impulsionadas por reportagens especiais ou documentários que relembravam o caso. Nessas ocasiões, novas gerações tomavam conhecimento da história e reagiam com surpresa e revolta, questionando como um crime ocorrido anos antes ainda permanecia sem um encerramento claro. O avanço das redes sociais teve papel fundamental nesse período. Diferente dos primeiros anos, quando a informação dependia exclusivamente da imprensa tradicional, agora o caso circulava em vídeos, fóruns e discussões online. Pessoas que nunca haviam tido contato com a história passaram a analisá-la, reinterpretá-la e debatê-la publicamente. Isso ajudou a manter o nome de Lucas Terra vivo, mas também abriu espaço para especulações, versões distorcidas e teorias não comprovadas. Esse ambiente digital exigiu ainda mais cautela da família, que precisava lidar com a dor real enquanto via a história do filho ser debatida por desconhecidos. Apesar disso, os pais sempre reforçaram a importância de separar fatos de boatos, defendendo que apenas a verdade comprovada deveria ser considerada. Para eles, qualquer narrativa fantasiosa enfraquecia a busca por justiça. O oitavo momento da história deixa claro que o caso já não pertencia apenas aos autos do processo. Ele havia se transformado em um espelho das fragilidades institucionais e da dificuldade de encerrar crimes que envolvem múltiplas camadas de responsabilidade. Lucas Terra continuava sendo lembrado não apenas pelo que lhe aconteceu, mas pelo que sua história revelava sobre a sociedade que falhou em protegê-lo e, depois, em julgá-lo plenamente. Com o passar do tempo, o caso Lucas Terra entrou em uma fase marcada pelo silêncio institucional, um estágio comum em investigações que já atravessaram décadas. Embora oficialmente nunca tenha sido esquecido, na prática o processo passou longos períodos sem avanços concretos, alimentando a sensação de estagnação. Esse silêncio não significava ausência de dor, mas sim uma pausa forçada imposta pela falta de novas provas, testemunhas dispostas a falar ou decisões judiciais que pudessem alterar o rumo da história. A ausência de movimentações relevantes despertou questionamentos recorrentes sobre a possibilidade de reabertura mais ampla do caso. Especialistas em direito penal e investigadores aposentados passaram a defender que crimes antigos exigem uma abordagem diferente, menos presa às limitações do passado e mais aberta à reavaliação crítica de tudo o que foi feito. No caso de Lucas, isso incluía desde a reanálise de depoimentos até a revisão da condução inicial da investigação. Entretanto, reabrir um caso dessa magnitude não é simples. O tempo compromete memórias, documentos se perdem, registros se deterioram e pessoas envolvidas envelhecem ou falecem. Cada ano que passa transforma a busca pela verdade em um quebra-cabeça com peças cada vez mais escassas. Essa realidade reforça a percepção de que a justiça tardia, além de injusta,
é extremamente difícil de ser alcançada. Mesmo assim, a história de Lucas Terra continuou a gerar desconforto em diferentes esferas da sociedade. Sempre que surgia um novo escândalo envolvendo instituições religiosas ou falhas na proteção de crianças, o nome de Lucas era lembrado como um alerta não atendido. O caso passou a simbolizar não apenas uma tragédia individual, mas uma falha coletiva que ecoa até hoje. Para a família, esse período foi marcado por uma mistura de esperança contida e desgaste emocional profundo. Cada rumor sobre uma possível novidade reacendia expectativas que logo eram frustradas. Ainda assim, os pais mantiveram a postura de nunca permitir que o caso fosse completamente apagado da memória pública. Entrevistas esporádicas, participações em reportagens especiais e manifestações silenciosas tornaram-se formas de resistência contra o esquecimento. O impacto psicológico desse processo prolongado é algo frequentemente subestimado. Viver décadas sem respostas concretas exige uma força emocional constante, que se renova não pela certeza, mas pela convicção de que desistir significaria aceitar a impunidade. No caso de Lucas, essa persistência tornou-se parte essencial da narrativa, mostrando que o tempo pode esfriar investigações, mas não apaga a necessidade de justiça. O 9º capítulo dessa história revela um cenário desconfortável, um crime que permanece presente na memória coletiva, mas distante de uma resolução definitiva. Lucas Terra segue como um nome que atravessa gerações, lembrando que há casos que se recusam a descansar enquanto a verdade não é plenamente reconhecida. E é justamente essa permanência incômoda que mantém o caso vivo, mesmo quando tudo ao redor parece ter seguido em frente. À medida que os anos avançaram, o caso Lucas Terra passou a ocupar um espaço simbólico que ultrapassa o próprio crime. Ele deixou de ser apenas uma investigação inconclusa e tornou-se um espelho das fragilidades estruturais que cercam a proteção da infância, a responsabilização de instituições poderosas e a dificuldade do sistema de justiça em lidar com crimes cometidos em ambientes onde a confiança é absoluta. Esse aspecto fez com que o nome de Lucas continuasse sendo citado em debates acadêmicos, reportagens investigativas e análises jurídicas, mesmo décadas após sua morte. O caso passou a ser estudado como exemplo de como o silêncio, a omissão e a demora podem se transformar em aliados da impunidade. Especialistas em criminologia frequentemente apontam que, nos primeiros dias após um crime, cada decisão tomada, ou deixada de tomar, pode determinar o sucesso ou o fracasso de toda a investigação. No desaparecimento e morte de Lucas, muitos críticos destacam que a condução inicial foi decisiva para o cenário de incerteza que persiste até hoje. Outro ponto que ganhou destaque ao longo do tempo foi a dificuldade de responsabilização quando suspeitos estão ligados a estruturas institucionalmente protegidas. O caso trouxe à tona discussões delicadas sobre hierarquia, influência social e o medo de testemunhas em confrontar figuras vistas como respeitáveis. Em cidades grandes como Salvador, onde tradição, religião e poder social frequentemente se cruzam, romper essas barreiras exige coragem que nem sempre encontra respaldo suficiente. Com o passar dos anos, novas gerações passaram a conhecer o caso não pelos jornais impressos da época, mas por reportagens especiais, documentários, podcasts e conteúdos digitais. A narrativa foi sendo reconstruída, contextualizada e reapresentada sob novas perspectivas, permitindo que pessoas que nem eram nascidas em 2001 compreendessem a gravidade do que aconteceu. Esse processo de recontar a história não altera os fatos, mas amplia o alcance da memória coletiva. A repercussão contínua também revelou algo importante: o caso nunca foi realmente encerrado na consciência pública. Mesmo sem novidades oficiais, a simples menção do nome de Lucas Terra ainda provoca indignação, questionamentos e um sentimento de injustiça não resolvida. Esse tipo de reação demonstra que certos crimes criam feridas que não cicatrizam apenas com o passar do tempo, especialmente quando não há uma conclusão clara e definitiva. Para além do aspecto criminal, a história de Lucas passou a ser associada à necessidade de mudanças estruturais. O caso é frequentemente citado como argumento para a criação de protocolos mais rígidos de proteção infantil, maior fiscalização institucional e escuta ativa de denúncias, independentemente de quem sejam os envolvidos. Embora essas discussões nem sempre resultem em mudanças imediatas, elas mantêm viva a função social da memória. O 10º momento dessa narrativa reforça que o caso Lucas Terra não pertence apenas ao passado. Ele continua presente como alerta, como símbolo e como pergunta sem resposta. Enquanto não houver uma conclusão definitiva, sua história seguirá sendo recontada, não por curiosidade,
mas pela necessidade coletiva de entender como uma criança pôde desaparecer e morrer em circunstâncias tão graves sem que a verdade fosse plenamente esclarecida. Com o passar de mais de 2 décadas desde a morte de Lucas Terra, o que permanece não é apenas a ausência de uma resposta definitiva, mas a marca profunda deixada por um caso que desafiou a confiança coletiva em espaços tradicionalmente associados à proteção, à fé e ao cuidado com crianças. O tempo não suavizou as perguntas centrais, apenas as tornou mais dolorosas, pois cada ano sem uma conclusão clara reforça a sensação de que algo essencial ficou inacabado. A família de Lucas, ao longo desses anos, precisou aprender a conviver com uma forma de luto que nunca se encerra por completo. Não se trata apenas da perda de um filho, mas da convivência permanente com a dúvida, com a espera e com a esperança que insiste em sobreviver mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Esse tipo de sofrimento silencioso raramente aparece nas estatísticas, mas é uma das consequências mais devastadoras de crimes não plenamente esclarecidos. O caso também expôs como a memória pode ser, ao mesmo tempo, um fardo e uma ferramenta de resistência. Para muitos, relembrar a história de Lucas é reviver indignação e tristeza. Para outros, é uma maneira de impedir que o esquecimento se torne cúmplice da impunidade. Ao longo dos anos, o nome de Lucas Terra continuou a ser citado em datas simbólicas, reportagens especiais e debates públicos justamente porque esquecer significaria aceitar que algumas verdades nunca precisam vir à tona. Outro aspecto que se fortaleceu com o tempo foi a percepção de que a justiça não se limita a sentenças judiciais. Mesmo sem uma resolução definitiva, o caso gerou transformações no debate público, ampliando a atenção para denúncias envolvendo crianças e reforçando a importância da vigilância social. Ainda que essas mudanças não reparem a perda sofrida, elas representam uma tentativa coletiva de extrair algum sentido de uma tragédia que jamais deveria ter acontecido. A ausência de um desfecho claro também alimenta interpretações diversas, teorias e questionamentos que circulam até hoje. Parte dessas narrativas nasce da desinformação, mas outra parte surge da lacuna deixada por investigações inconclusas. Quando respostas oficiais não chegam, a sociedade tenta preenchê-las, nem sempre da forma mais precisa, mas quase sempre movida pela necessidade de compreender. O 11º capítulo dessa história evidencia que o caso Lucas Terra ultrapassou os limites de um processo criminal. Ele se transformou em um símbolo duradouro da fragilidade das crianças diante de sistemas que falham, do peso do silêncio institucional e da importância de não normalizar a ausência de respostas. Enquanto a verdade completa não vier à tona, a história continuará ecoando, não como um caso encerrado, mas como uma pergunta aberta que se recusa a desaparecer. No ponto final dessa longa trajetória, o caso Lucas Terra permanece como um eco que atravessa o tempo, carregando consigo uma sensação incômoda de verdade incompleta. Cada detalhe relembrado, cada silêncio mantido e cada resposta que nunca veio constrói um clímax silencioso, mas poderoso, a percepção de que algumas histórias não terminam quando os processos se encerram, mas apenas quando a verdade é plenamente reconhecida. O que aconteceu com Lucas não é apenas um evento do passado, é uma ferida aberta que continua a interpelar a sociedade sobre responsabilidade, coragem e justiça. Ao revisitar essa história, torna-se impossível ignorar o peso das escolhas feitas nos primeiros momentos, o impacto do silêncio e o efeito devastador da demora. O clímax não está em uma revelação súbita ou em uma reviravolta espetacular, mas no confronto direto com a realidade de que uma criança perdeu a vida e que, décadas depois, ainda pergunta sem resposta. Esse confronto é o que transforma o caso em algo maior do que uma investigação. Ele se torna um chamado à consciência coletiva. Lucas Terra passa a representar todas as vítimas que dependiam de proteção e não a receberam, todas as famílias que esperam por respostas que nunca chegam e todos os casos que permanecem à margem da justiça formal. A força dessa história está justamente em sua permanência. Ela não se encerra porque não foi concluída, e não foi concluída porque exige algo que vai além do tempo, exige compromisso com a verdade. É nesse ponto que a narrativa encontra quem a escuta. Ao chegar até aqui, você também se torna parte dessa memória. Falar sobre o caso, compartilhar, comentar e manter a discussão viva é uma forma de resistir ao esquecimento. Cada comentário amplia o alcance da história, cada inscrição fortalece o canal a continuar investigando e cada like sinaliza que essas histórias importam e precisam ser contadas com respeito e profundidade. Se você acredita que casos como o de Lucas Terra não podem ser apagados pelo tempo, deixe seu comentário dizendo o que mais te marcou nessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar outros casos que ainda aguardam respostas e deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas.
Enquanto houver quem escute, quem questione e quem lembre, histórias como essa jamais serão totalmente silenciadas.